Eu sou a Sueli, mãe da Lígia, e vou contar um pouquinho da história dela. Quando eu engravidei, eu esperava ter uma gravidez normal, e foi uma gravidez normal, tranquila, fiz várias ultrassons, não tinha nada de errado, mas quando eu fui ganhar ela, o médico que fez o meu pré-natal tinha viajado e eu acabei ganhando com plantonista, eu era muito nova e não sabia nem dos direitos que eu tinha, e esse médico forçou um parto normal quando eu não poderia ter tido parto normal porque eu não dilatei. Aí no forçar ele acabou terminando esse parto que durou 4 horas, ele forçou, tirou a fórceps, ela teve a cabeça cortada pelo aparelho e ela já nasceu sem sucção, mas nem eu nem os médicos entendiam o que estava acontecendo, porque eu ganhei ela no Hospital de Esplendor. Eu acredito que o despreparo deles, né, nunca tinha acontecido algo parecido e eles não entendiam o que estava acontecendo. Ela chorava muito, não sugava, não pegava mamadeira, não conseguia engolir líquido nenhum. Daí ela começou a convulsionar no 3º dia. E eles entraram com um pediatra mesmo, não tinha neurologista, entrou com medicação de Gardenal para ela e mandou para Valadares. E lá em Valadares ela ficou na incubadora, teve todo o tratamento que ela precisava, até que ela vomitou o líquido que teria que ter sido sugado e não foi, né? Ela engoliu muito líquido amniótico, pedaço de placenta, aquelas coisas todas. E aí depois já entrou a fono tratando ela, quando ela estava com 9 dias eu saí do hospital. Só que ela não tinha facilidade ela não sugava. Então eu tinha que colocar as gotinhas de leite na boca e massagear a garganta para ela ir engolindo esse leite. O tempo foi passando e ela não se desenvolvia como as outras crianças. Mas eu levava ao pediatra e eles diziam que era normal. Que algumas crianças demoravam mais do que as outras para se desenvolver. Mas eu comparava ela com as filhas das amigas que tiveram criança na mesma época e ela já estava com 6 meses, ela ainda não sustentava a cabeça, ela não rolava na cama, não tinha nenhuma posição que a gente colocasse que ela sustentava, ela só ficava deitada, estática, não ganhava peso. Então eu vim no médico em Emorés. Nessa época eu já não tinha mais de onde tirar dinheiro, né? Tive que pedir ajuda aos outros, às igrejas. Porque ela ficava muito internada com infecção repetida de urina. Aí esse médico em Emorés, na hora que eu entrei no consultório, que eu falei a idade dela, que ela estava caminhando para 7 meses, ele nem avaliou e já falou que o desenvolvimento dela não era normal para uma criança de 6 meses. Aí trocou toda a alimentação dela, já indicou ela para a PAI, já pediu alguns exames, indicou para ir no neurologista. E aí eu comecei todo o tratamento. O primeiro neurologista que eu levei disse que ela ia ser uma criança que ia vegetar, que ela não tinha nenhuma possibilidade de andar, de falar. Mas graças a Deus, depois de muito tratamento, ela começou a sentar com os 4 anos, engatinhou com 5 anos, com 6 anos e pouco ela começou a andar. Ela hoje tem a marcha comprometida, a fala comprometida, mas o intelecto dela é perfeito. Então, assim, para quem tinha um diagnóstico de que ia ser uma criança vegetativa, né, um ser vegetativo, eu acho que a conquista já foi grande demais, eu não tenho nada que reclamar, só agradecer. E a ida dela para a escola, eu acabei ficando muito possessiva, protegi ela demais. Ninguém podia pegar, eu tinha medo que quebrasse, que machucasse, que tudo, né, que ela voltasse a ser como antes. Então eu criei uma bolha em volta dela e ela foi indicada para ir para a creche aos 3 anos para ver se eu perdi um pouco desse apego, desse medo. Ela nunca teve problema com as crianças, ela tinha problema com os adultos. Porque os adultos têm malícia, as crianças não têm, né? Não julgam ninguém. Quando ela fez 6 anos, que ela tinha que ir para uma escolinha, eu precisei recorrer à Secretaria de Educação, à Justiça, para ela ser aceita na primeira escola, isso lá em Vila Velha. Porque na época não tinha tratamento para ela aqui, e a gente acabou indo com a cara e a coragem para Vila Velha para buscar tratamento para ela. Aí ela estudou na escola pública, mas não foi alfabetizada, porque ela ficava no cantinho da sala.
deixaram ela lá na última carteirinha e ela ficou lá 1 ano. E eu sabia que ela podia render, porque o que eu ensinava em casa ela aprendia. Então eu decidi ir de bicicleta 18 quilômetros todos os dias e levar ela na escola particular para ela ser alfabetizada. E ela foi. Ela terminou o ano no mesmo nível intelectual de todas as outras crianças da idade dela. Aí eu voltei para Resplendor, porque aí já tinha pai, já tinha como tratar dela na minha cidade. Ali ela foi bem aceita na escola, até os 13, 14 anos, que foi quando ela começou a ficar adolescente. As amigas começaram a ver problema em sair com ela, porque ela já dava, eles já queriam namorar, paquerar, fazer lanche, sair para lugares diferentes, e ela atrapalhava as meninas. Aí todo o vínculo de amizade dela se resumiu em uma única amiga, que até hoje é amiga dela. Aliás, são 2. Uma mais presente e a outra, por estudar fora agora, está ausente. Mas essa amiga não abandona ela. Quase todo fim de semana ela pega o ônibus e vai lá para minha casa, passa o fim de semana lá. Virou amiga da família inteira. Mas foi a única que restou de uma turma que acompanhou ela desde o 1º ano primário até o 2º ano do ensino médio. E aqui no Microlins eu vivi uma situação diferente, porque ela estava querendo fazer a faculdade de tecnologia da informação, mas ela não quer uma faculdade à distância, ela queria uma aula presencial, porque ela já tem, no ambiente social que ela tem, é a nossa casa e a igreja, ela já não tem convívio com ninguém. Se ela tiver que estudar através da tela de um computador, ela acha muito frio, então ela queria ver pessoas, formar um grupo de amizades além das paredes da nossa casa. Aí foi quando eu fiquei sabendo da possibilidade da Microlins, já que a faculdade era inviável para a gente pelo preço e pela distância. Aí quando eu cheguei aqui foi um dos poucos lugares que não julgou a Lígia pela capa. Porque quando a gente chega em algum lugar e as pessoas veem uma pessoa com limitação física, eles já deduzem imediatamente que ela também tem problema mental. Eles já julgam ela incapaz de tudo. Se ela tem uma limitação para falar, para andar, ela já é julgada como alguém que é incapaz de aprender, de se socializar. Eles julgam ela como um doente mental, e não é o caso da Lígia. As pessoas não dão oportunidade para a pessoa mostrar quem ela é. Porque a gente não é só, a Lígia não é só a Lígia, é toda uma história que ela viveu, é toda uma história que ela carrega, cheia de marcas, mas também cheia de histórias boas. Ela teve uma infância. Dentro do possível, a gente fez de tudo para ter uma infância normal. E aqui, quando eu cheguei, ninguém me perguntou assim, o nível intelectual da Lígia. Ninguém foi me questionar qual a melhor forma de fazer as coisas para a Lígia. Eles aceitaram ela e depois viram que podia ser feito. Porque é meio isso que acontece com a gente também quando a gente vira mãe de uma criança especial. Eu gestei na minha cabeça uma criança normal. Eu não tive a oportunidade de escolher. É como já era um filho perfeito e de repente ter que sepultá-lo sem velório. E pegar uma outra criança que você não esperava e amar essa criança. Então é isso. Assim, durante muito tempo foi uma luta, né? Todo lugar que ela chega, ela tem que provar que é boa o suficiente para estar naquele lugar. As pessoas perguntam, ela estuda? Estuda. Na PAI? Não. Aí eles não entendem, como assim? Não estuda na PAI, né? Mas ela consegue aprender? Então, assim, tem que estar provando. Em todos os lugares tem que estar provando que ela é capaz de estar, que ela merece estar naquele lugar, apesar das limitações que ela enfrenta. E aqui foi um dos poucos lugares que isso não aconteceu. Enquanto a gente fazia a ficha, o diretor pedagógico já foi apresentar para o meu esposo uma outra situação que já acontecia aqui, as adaptações que foram feitas, com toda aquela disponibilidade de fazer uma adaptação caso fosse necessário. A Lígia nunca se queixou em casa de não ter tido ajuda quando precisou, e nem de ter tido essa ajuda com má vontade ou de maneira forçada. E eu espero que esse curso ajude muito ela, tem ajudado.
Lá em casa, quando ela senta em frente ao computador, que consegue fazer uma coisa nova que ela aprendeu aqui no curso, a família inteira corre para ver o que ela fez de diferente, porque nesse quesito ela é muito mais esperta do que a gente. Nós somos totalmente analfabetos, né? E ela, quando vê ela fazendo alguma coisa diferente, a gente fica admirado. O pai corre para ver, eu corro para ver, a irmã quer aprender. Ela fica nervosa quando não consegue. Mas é isso aí, no geral tem ajudado muito. E ela agora tem sonhos, né, de fazer um concurso público, de ter uma segurança maior, entrar no mercado de trabalho se sentindo segura, porque a gente fica meio que refém desse benefício que a gente ganha do governo, né? Eu nunca mais pude trabalhar, também nunca mais quis trabalhar, porque não ia delegar a educação dela, os cuidados dela a outra pessoa, eu não confiava. E agora ela já é adulta e morre de medo de trabalhar e perder esse benefício, porque a gente continua precisando muito dessa ajuda. E fazendo esse curso, talvez passando em um concurso e tendo a segurança no trabalho, né, ficando efetiva, ela deixe de ser refém desse benefício.